Achei que estava ajudando um desconhecido e acabei percebendo que eu tinha construído uma vida inteira dentro de uma conversa. Nunca pensei que escreveria algo tão longo aqui, mas essa história simplesmente não cabe em poucas palavras. Eu tentei resumir várias vezes, juro, mas toda vez parecia que eu estava mentindo por omissão. Então aqui vai tudo, do começo ao fim, sem cortar nada. Eu sempre fui o tipo de pessoa discreta. Não faço barulho, não chamo atenção, não incomodo ninguém. Pelo menos é assim que eu gosto de me enxergar. Moro sozinho há alguns anos, trabalho de casa, e se eu passar 3 dias sem falar com ninguém ao vivo, isso não muda quase nada na minha rotina. Não é que eu seja antissocial, eu só me acostumei a não ser prioridade. Minha vida é organizada demais. Acordo no mesmo horário, faço café do mesmo jeito, sento na mesma cadeira, olho a mesma vista pela janela. Até o tédio virou algo previsível. E talvez por isso tudo tenha começado. Qualquer coisa que fugisse desse padrão parecia interessante demais. A mensagem no WhatsApp chegou numa terça-feira à tarde. Número desconhecido. Oi, você é o Rafael do concerto? Respondi educadamente que não. A pessoa pediu desculpas, disse que devia ter errado o número. Normal. Só que alguns minutos depois, veio outra mensagem, meio sem jeito, perguntando se eu conhecia alguém que consertasse máquina de lavar. Eu pensei em ignorar. Cheguei a deixar o celular virado para baixo, mas respondi. Indiquei um cara que já tinha ido no meu apartamento uma vez. Ela agradeceu de um jeito exagerado, dizendo que eu tinha salvado o dia dela. Comentou que morava sozinha, que estava sem dinheiro para errar, que a máquina tinha quebrado logo naquela semana horrível. Eu respondi algo genérico, tipo, imagina, tomara que dê certo. No dia seguinte, ela mandou mensagem dizendo que tinha funcionado. Depois perguntou se podia me contar uma coisa engraçada que tinha acontecido com o técnico. Eu li e ri. Respondi. E ali, sem perceber, a conversa deixou de ser um favor e virou um hábito. Ela se chamava Marina. Tinha vindo de outra cidade, não conhecia muita gente, reclamava do trabalho, da família, da solidão. Tudo isso me soava estranhamente familiar. Eu também reclamava pouco, mas sentia muito. A diferença é que eu não costumava falar sobre isso com ninguém. As conversas começaram a ocupar espaços fixos do meu dia. Bom dia, mensagens no meio da tarde, áudios longos à noite. Eu respondia rápido, sempre, às vezes até rápido demais. Se eu demorava alguns minutos, me sentia culpado, como se estivesse falhando em algo invisível. Com o tempo, virei o apoio emocional dela. Ela mesma dizia isso. Ainda bem que tenho você para conversar. Você sempre sabe o que dizer. Você me acalma. E cada frase dessas me dava uma sensação perigosa de importância. Eu não era apenas alguém aleatório. Eu era necessário. Só que tinha um detalhe que eu ignorava de propósito. Quase tudo era sobre ela. Seus problemas, suas crises, suas inseguranças. Quando eu tentava falar de mim, a conversa rapidamente voltava para a vida dela. E mesmo quando eu percebia isso, eu continuava. Porque ouvir era mais fácil do que ser ouvido. Houve noites em que eu ficava acordado até tarde respondendo mensagens, mesmo cansado. Dias em que eu adiava coisas minhas, só para estar disponível. E o mais absurdo é que eu dizia para mim mesmo que isso era amizade, que era maturidade emocional, que eu era diferente das pessoas que só pensam em si. Até o dia em que ela sumiu. Não foi um vou ficar um tempo off. Não foi um aviso. Foi silêncio puro. Horas passaram. Depois, um dia inteiro. No segundo dia, eu já estava completamente ansioso. Pensava em 1000 cenários. Algo ruim tinha acontecido. Eu tinha dito algo errado. Ela tinha conhecido alguém melhor. No terceiro dia, ela voltou com uma mensagem curta. Desculpa, fiquei mal esses dias. Precisei sumir. Eu respondi aliviado. Disse que estava tudo bem, que eu entendia, que ela podia contar comigo. E naquele momento, sem perceber, eu aceitei oficialmente um papel desigual. O de estar sempre ali, mesmo quando ela não estava. Depois disso, o padrão se repetiu. Ela aparecia cheia de mensagens quando precisava. Sumia quando não. Eu sempre disponível, sempre compreensivo, sempre esperando migalhas de atenção, como se fossem algo valioso. Até que um dia ela comentou, quase como quem não quer nada, sobre um cara que tinha conhecido. Falou como ele era presente,
engraçado, atencioso. Como fazia ela se sentir especial? Eu respondi normalmente. Fiz piada. Desejei felicidade. Mas quando a conversa acabou, eu fiquei encarando a tela do celular com um nó no estômago. Não era exatamente ciúme, era algo pior. Era a percepção de que eu tinha construído um lugar na vida dela que só existia na minha cabeça. Eu tinha sido o apoio emocional, não o escolhido. O intervalo, não o destino. Passei dias pensando nisso, relembrando conversas antigas, percebendo sinais que eu ignorei porque não queria enxergar, percebendo que eu tinha criado expectativas silenciosas e depois culpei o mundo por não atendê-las. E o mais difícil de aceitar, ela não tinha me prometido nada, nunca. Eu que me ofereci, eu que me encaixei, eu que confundi disponibilidade com afeto. Foi aí que comecei a olhar para mim com mais honestidade. Percebi o quanto eu uso a bondade como escudo, como eu me coloco sempre no papel de quem ajuda para não encarar minha própria solidão. Como eu prefiro ser necessário a ser vulnerável. Decidi me afastar. Não bloqueei, não briguei. Apenas parei de estar sempre ali. Respostas mais curtas. Menos iniciativa, menos presença. Ela percebeu rápido. Perguntou se eu estava diferente, se tinha feito algo errado. Eu disse que não, que só estava mais ocupado. Não tive coragem de dizer a verdade inteira, que eu tinha me perdido tentando ser tudo para alguém que nunca me pediu isso. Hoje, semanas depois, quase não nos falamos. Às vezes ela manda algo casual. Às vezes eu respondo, mas já não é o mesmo. E dói. Dói porque aquela conversa ocupava um espaço enorme na minha vida. Era companhia, era rotina, era fuga. Mas também tem um alívio silencioso. Como se eu tivesse recuperado um pedaço de mim que eu tinha emprestado sem perceber. Como se eu estivesse, pela primeira vez em muito tempo, encarando o vazio sem tentar preenchê-lo com a vida de outra pessoa. Escrevo tudo isso porque sei que não sou o único. Tem muita gente aqui que é o amigo perfeito, o apoio constante, o sempre disponível. Gente que chama isso de maturidade, mas no fundo só está com medo de ficar sozinha consigo mesma. Ajudar os outros não é errado. Se doar não é errado. Errado é desaparecer no processo e chamar isso de amor, amizade ou evolução pessoal. Se você leu até aqui, obrigado. De verdade. Talvez escrever isso tenha sido a primeira coisa que eu fiz só por mim em muito tempo.